Karl Marx defendia que o ser humano é produto da construção social, especialmente o resultado da luta dos ricos contra os pobres, da opressão dos ricos sobre os pobres. Tanto elas são ou vítimas ou opressoras. Por isso que você vê que na esquerda sempre há aquele levantar de um grupo contra o outro. São os homossexuais lutando contra os héteros, são os negros lutando contra os brancos, a burguesia contra o proletariado e as mulheres contra os homens, né? Sempre você vê que a esquerda, para sobreviver, precisa que a sociedade viva em conflito. É isso que você tem que entender. Ou seja, é uma ideologia de divisão. O que o cristianismo tem a ver com isso? Ok, pessoal, como vocês acabaram de ouvir aí, o que é fato mesmo é a vontade do inimigo de Deus, a vontade do Satanás, que é dividir tudo que Deus fez, né? Deus criou tudo pela unidade, para o bem da unidade, como ele próprio é uma unidade, né? A Santíssima Trindade é uma unidade, né? O próprio Jesus diz, eu e o Pai somos um, né? Então é tudo a favor da unidade. E Satanás é o contrário, é a favor de dividir. Tudo que ele pensa que ele faz é em dividir. E ele então começa a dividir no quê? Divide o indivíduo, dentro do indivíduo. Ele faz um conflito dentro da pessoa. Faz com que as emoções briguem com as razões, ou a razão brigue com a emoção, faz com que o instinto brigue com a sensação, que o pensamento brigue com o instinto. Então o indivíduo fica todo dividido dentro de si. Depois ele vai dividir a família. E divide a família como? Promovendo a traição, a infidelidade conjugal, o desrespeito dentro do lar. Aí depois de dividir o indivíduo e a família, ele vai dividir o quê? A sociedade, né? Divide a sociedade. Aí divide negros para um lado, brancos para o outro, gordo e magro, homem e mulher, pobre e rico. Vai dividir a sociedade. Depois ele divide a pátria, né? Divide a pátria, então partido A, partido B, partido C, partido... E por aí vai, né? A esquerda, a direita, etc. Depois divide o quê? O mundo. Dividir o mundo como é? Fazer com que as nações briguem, as nações entrem em conflito, as nações não se entendam. E por último, ele divide o quê? A religião. Né? Então a religião única que Deus criou, a única que ele criou, que foi lá com os apóstolos, que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Então está lá o momento em que Deus fundou a igreja dele, né? E aí depois de 1500 anos, Satanás mais uma vez consegue fazer uma divisão e aí divide o corpo de Cristo, arrumando um monge dentro da igreja católica para que ele, com o seu pensamento, acaba fugindo da obediência e vai e abre a igreja para que N outras divisões apareçam. Então está aí dividir o corpo de Cristo e hoje está aí a humanidade com esse tanto de religião, com esse tanto de denominação que tem. Ok? Então está aí um resumo do que realmente Satanás faz nesse planeta. É isso.